Amigas, amigos, olá! Espaço Schengen da Comunidade Econômica Europeia da União Europeia está em alargamento ou está em crise? O Espaço Schengen foi uma boa invenção institucional ainda na velha Comunidade Econômica Europeia em 1985. Por Espaço Schengen nós entendemos um conjunto de países que venham a abolir as restrições de trânsito de pessoas entre eles. Isso aconteceu lá em 1985 no contexto da Comunidade Econômica Europeia, algo que foi integrado ao Tratado de Maastricht, às instituições da União Europeia a partir dos anos 1990, mas esse espaço Schengen de livre circulação de pessoas poderia ser entendido como uma área em crise na atualidade. Vamos entender a criação do espaço Schengen. Vamos entender a partir de agora alguns fatores desta suposta crise do espaço Schengen na atualidade. Para tanto, primeiro porque desse nome Schengen. Aqui nós temos um mapinha que mostra a localidade luxemburguesa de Schengen. No nosso mapa nós vemos que essa localidade está muito próxima da Bélgica. Para desde Schengen você chegar à Bélgica tem que atravessar todo o país Luxemburgo. Atravessar Luxemburgo de uma ponta a outra não é tão difícil assim, é um país de pequenas dimensões. Então, Schengen não deixa de ter uma proximidade com a Bélgica estando em Luxemburgo, mas tem uma proximidade ainda maior com a França e com a Alemanha, o que fica mais evidente quando a gente coloca o mapa em detalhamento maior, quando a gente vê então a cidade de Schengen, que é praticamente conurbada com cidades da Alemanha e da França. Essa cidade, portanto, tem populações que historicamente convivem com diferentes povos, com diferentes idiomas. E daí nessa cidade de Luxemburgo foi assinado em 1985 o Acordo Schengen. 14 de julho de 1985, esse acordo foi assinado originalmente por Bélgica, Países Baixos, Holanda, Luxemburgo, França, República Federal da Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, em 1985, e para livre circulação de pessoas. Um detalhe importante, o acordo lá em 1985 dava liberdade de trânsito de pessoas e não de trabalhadores. Só no contexto da União Europeia é que trabalhadores poderão circular livremente entre estes países. Porque para a livre circulação de trabalho, para o trabalhador de um país ser contratado em outro trabalhador, há necessidade de uma regularização da legislação trabalhista, o que Schengen não fez em um primeiro momento, mas deu um passo muito importante no processo de integração da Europa dentro dessa lógica de abolição de fronteiras para o trânsito das pessoas, dos nacionais de um determinado país em direção a outro país, não apenas dos nacionais de um país. Quando um turista entra num país do espaço Schengen, ele tem averiguação de passaporte, de visto potencialmente, mas depois que ele passou por este país, ele tem liberdade de circulação nos demais países, dentro de uma lógica de fiscalização de fronteiras que estaria dada coletivamente e não mais individualmente por cada país europeu, por cada país que é aderente ao acordo. Atualmente nós temos 29 países nesse espaço Schengen, 29 países, sendo 25 dos 27 atuais países da União Europeia. Chipre está em processo de adesão e a Irlanda não faz parte do espaço Schengen. Nós temos ainda países não União Europeia, que não são da União Europeia e que fazem parte do espaço Schengen. São a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Membros recentes, Croácia, Romênia e Bulgária, aderiram ao espaço Schengen em 2023 e 2024. Bem, com uma ampliação tão significativa de países desde a sua criação em 1985, parece que o espaço Schengen está fortalecido, cada vez mais forte. Na verdade, não. O espaço Schengen é objeto de inúmeros questionamentos na atualidade. Existem fraturas dentro desse espaço Schengen na atualidade. Algumas são meramente superficiais, acusações que não correspondem à realidade desde setores de direita e extrema-direita, outras estão mais enraizadas em características
da formação, do desenvolvimento da própria sociedade europeia, ainda mais recentemente. Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Há quem acuse o espaço Schengen de tornar inseguros os diferentes países participantes, porque cada país não faz mais controle de fronteiras. Então, a criminalidade transfronteiriça atuaria dentro do país. Vejam como essa crítica é de muito baixa qualidade. Porque a gente tem implicações do espaço Schengen. Primeira implicação, aumento das fronteiras externas de cada estado. Lembrando do nosso mapinha anterior, com qual país não União Europeia, Luxemburgo, né, o pequeno país Luxemburgo, faz fronteira? Resposta, nenhum. Resposta, todos os países não União Europeia que fazem fronteira com a União Europeia fazem fronteira com Luxemburgo. Luxemburgo é membro do espaço Schengen? É. E, portanto, as fronteiras externas da União Europeia, Romênia, por exemplo, né, passam a ser de responsabilidade de todos os países do espaço Schengen. Há, portanto, um alargamento, um aumento da fronteira externa de cada estado. Luxemburgo passa a ter, entre aspas, fronteira com países de fora da União Europeia. Mas não é só uma questão de responsabilidade comum no gerenciamento do contato entre União Europeia e países não União Europeia. Nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão de segurança interna. Vejam vocês, a responsabilidade acrescida de zelar pela segurança dos seus parceiros, que não se esgota no mero controle de fronteira externa, mas abrange e vincula todas as entidades com responsabilidades na luta e prevenção da criminalidade e na manutenção da ordem e segurança públicas. Antes, então, a Bélgica, Luxemburgo, a França cuidavam em termos de segurança com o seu policiamento, com a sua polícia judiciária, apenas do seu território nacional. Agora, esses países precisam coletivamente cuidar da segurança, inclusive interna. E o Acordo Schengen tem dispositivos que não apenas corrigem esses problemas de insegurança, ao contrário, melhoram através do Acordo Schengen a segurança interna de cada um dos países participantes. Trata-se do mesmo ano de 1985, a criação do Sistema de Informações Schengen, sistema de cooperação e trânsito de informações entre os serviços policiais de todos os países aderentes ao Acordo Schengen. Então são informações de alfândega, de posto de controle, informações fotográficas, digitais, entre outras, de modo que há a comunicação entre as polícias, comunicação entre os poderes judiciários de todos os países participantes. Isto melhora a segurança interna de cada país. Melhora, porque antes a Bélgica não via a criminalidade na França, a Bélgica não via a criminalidade na Alemanha, agora não. Existem esses trânsitos institucionalmente constituídos, uma melhora, portanto. Daí a gente já vê que as críticas que aparecem ao espaço Schengen estão vinculadas frequentemente a noções extrema-direita ufanistas e não correspondem à realidade. A extrema-direita em vários países europeus questiona o espaço Schengen, dizendo que aumentou a insegurança das pessoas, tendo em vista esse conceito estranho de criminalidade transfronteiriça, o que não corresponde a dados objetivamente dados em pesquisas de segurança pública, o que não corresponde à realidade institucional, dado o trânsito de informações dentro do Acordo Schengen. Mas a gente pode dar mais um passo nesta suposta crise do espaço Schengen. Não é apenas a extrema-direita que faz esse questionamento de baixa qualidade, esses questionamentos estão mais amplos e de maneira mais aprofundada na atualidade da Europa, na atualidade de integração da Europa, que a gente pode ver nesse artigo recente da Deutsche Welle, agora do dia 19 de março, vilarejo que simboliza a crise da Europa sem fronteiras. Em Luxemburgo, Schengen foi o berço, diz a Deutsche Welle, da livre circulação europeia. 40 anos depois, controles impostos por França e Alemanha e França, irritam moradores e políticos locais. Então, os países do espaço Schengen podem, isso está dado dentro do acordo,
fazer controles temporários das suas fronteiras com um motivo justificável. Mas, recorrentemente, esses controles estão sendo implementados por períodos cada vez mais amplos, é o que a reportagem da Deutsche Welle está nos trazendo, e especificamente a partir da visão, a partir da leitura das pessoas na localidade de Schengen. A Deutsche Welle ainda nos destaca que desde 2015, na sequência da crise migratória, bem como do aumento das ameaças terroristas transfronteiriças, vários estados do espaço Schengen reintroduziram esses controles e até os prolongaram em várias ocasiões. Eu aqui grifei a parte da crise migratória, eu aqui grifei a parte das ameaças terroristas transfronteiriças. Então vejam, a gente tinha trabalhado anteriormente a ideia de uma criminalidade da Bélgica que atua na França. Isso é objeto de crítica da extrema-direita, uma crítica de baixíssima qualidade, porque melhoraram as condições de policiamento, de segurança, de atuação do Poder Judiciário entre esses países do espaço Schengen, vimos no slide anterior. Mas agora a crítica é de outra ordem. Haveria, então, criminosos de fora da Europa que estariam entrando na Europa de Schengen mais facilmente, circulando mais facilmente através do acordo Schengen. E também a crise migratória, com entradas de levas e levas de imigrantes. Para nós entendermos por que isto seria um problema, não é um problema, mas para nós entendermos de onde vem a ideia deste problema, precisamos do conceito de societal. Não é palavra societal com a sua significação usual na língua portuguesa, é um conceito ligado à noção de segurança na sociedade. Quem explica para a gente esse conceito é Rafaela Ozaki, no seu artigo A Narrativa Societal da Ameaça, Imigrante e a Securitização da Imigração Externa à Fortaleza Europeia. E o que diz Rafaela Ozaki sobre societal? Societal remete à defesa de identidades coletivas, enquanto social seria distrito ao indivíduo e a questões econômicas, e sociedade, a população de um Estado que não necessariamente compartilha uma mesma identidade. Então notem, social, indicadores sociais, qual é o grau de escolarização das pessoas até 15 anos de idade. Pronto, isto reporta a palavra social. Sociedade, nessa leitura de segurança, vamos pensar na Espanha, lá estão os bascos. Então os bascos fazem parte da sociedade da Espanha, da sociedade espanhola. Mas os bascos têm uma identidade própria, dado o seu idioma, dado a sua formação histórico-cultural. Então, um caráter societal que remete a identidades coletivas. E como nós podemos relacionar essa ideia de societal à crise migratória? Acho que já deu para sacar, não é? Ainda no mesmo texto de Rafael Ozaki, nós temos: quando a disposição desta comunidade baseada na identidade se dá em detrimento do outro, que se torna uma ameaça a sua manutenção e a sobrevivência, configurar-se um estado de insegurança societal com vistas à segurança da identidade, pois questões de segurança societal são sempre, em última instância, sobre identidade. Então, as levas e levas de imigrantes estariam afetando a minha identidade coletiva. Notem que isto não deixa de remeter às velhas noções racistas do século XIX, às velhas noções racistas inerentes à Alemanha nazista, com uma roupagem diferente. Então, lá no século XIX, o estereótipo, a cor da pele, o formato do rosto, identificavam na leitura europeia, supostamente embasada cientificamente, as condições de diferentes grupos raciais, com diferentes padrões de comportamento. Essas teorias foram abandonadas ao longo das primeiras décadas do século XX, mas reavivadas dentro da lógica nazista. Dentro da lógica nazista, algo que foi implementado na perseguição a minorias dentro das áreas ocupadas pela Alemanha nazista, inclusive ciganos, poloneses, homossexuais, bolcheviques e, em especial, o Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso tudo teria sido abandonado como teorias superadas do século XIX ou como uma mácula da história do mundo ocidental, a Alemanha nazista. Notem que não. Notem como isso é retomado dentro deste conceito de societal.
com uma releitura, com uma nova roupagem. A ideia de identidades culturais e como determinados grupos migrantes em quantidade poderiam colocar em risco a minha identidade cultural. Como se a identidade cultural fosse um dado da realidade, fosse uma essência dada e que poderia ser inadequadamente destruída pela presença de um outro imigrante. Não, não. As identidades culturais são histórica e antropologicamente criadas na mistura, dentro de um contexto dialético, dentro de um contexto de exposição de um ao outro. Isso está dado historicamente na construção de cada identidade cultural na atualidade, mas essa conceituação remete a um suposto problema que não deixa, por sua vez, de remeter às velhas teorias racistas do século XIX, não deixa de ecoar discursos nazifascistas de meados do século XX. Rafael Ozaki ainda nos traz: progressiva construção de certos grupos migrantes como ameaças sustenta a tendência europeia que desde 1980 tem criado um contínuo de insegurança movido pela política do medo, promovendo medidas restritivas à imigração de países terceiros do sul global. Quando ela diz países terceiros, são países que não são membros da União Europeia, em especial do sul global. Então, quem vai macular? Se eu tenho uma determinada identidade cultural europeia, e quem macularia esta identidade? Em especial, os migrantes oriundos do sul global. A gente pode ver isto, ilustrar isso, através de dois eventos. A Deutsche Welle falou crise migratória de 2015, era um momento de agudização dos fluxos migratórios da Síria em direção à União Europeia, entre outros destinos dos migrantes sírios que se tornariam refugiados, né? Mas havia crescente resistência europeia a essa entrada de migrantes da Síria. Nós tivemos este episódio lamentável em 2015, ligado a esses fluxos migratórios. A sequência de imagens mostra a cinegrafista Petra László, de uma TV húngara, que dá um chute e derruba um imigrante com o seu filho, um imigrante sírio com o seu filho no colo. Para quem quiser, peguem essas imagens no YouTube, né? essa sequência de imagens no YouTube. Havia grandes quantidades de imigrantes oriundos da Síria, a polícia estava fazendo um cercamento físico para impedir esses migrantes de entrarem nos territórios da União Europeia. Mas havia uma realidade dada. O policial estava ali vendo que eram crianças, mulheres, mães, pais, né, que estão vindo de uma guerra civil, que atravessaram centenas, milhares de quilômetros até essa região em recursos de transportes os mais precários. E a polícia estava sendo um tanto leniente, estava deixando passar. O que a polícia deixou passar, a nossa querida cinegrafista de extrema-direita não deixou. Meteu um chute no senhor que estava carregando a criança, o seu filho no colo, ambos caíram. Mas não apenas. Então vejam, ainda reforçando a ideia de sul global. De onde são esses migrantes? Migrantes são da Síria, são do sul global. Eles é que maculariam a suposta identidade cultural europeia. Identidade cultural que se mostra em outros rompantes racistas. Agora, mais recentemente, 2022, início da guerra da Ucrânia. Vejam alguns depoimentos de jornalistas, de autoridades europeias acerca da guerra da Ucrânia, reproduzidos pelo site Mídia Ninja. Relatos na imprensa acerca da guerra da Ucrânia, ex-procurador-geral ucraniano que disse em TV ao vivo, que disse o ex-procurador: é muito emocionante para mim porque vejo europeus com olhos azuis e cabelos loiros sendo mortos todos os dias. Foi o que disse o ex-procurador. É lamentável uma pessoa com olhos azuis e cabelos claros ser morta em guerra. Parece lamentável nessas condições. E o apresentador da BBC diz: eu entendo e respeito a sua emoção. Entendo. Então, quando é um preto africano lá no Sudão, não tem problema essa imagem, tá certo? Porque é normal, tá certo? Agora, quando é um europeu loiro e com olhos azuis, aí pode ser um problema. Vamos piorar a situação? Charlie D'Agata afirmou na semana passada que a Ucrânia não é um lugar, com todo respeito, como o Iraque ou o Afeganistão,
que tem visto conflitos violentos por décadas. Esta é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia. Tem que escolher essas palavras com cuidado também. Uma cidade onde você não esperaria isso, ou esperaria que isso, ou esperaria que isso acontecesse. Sim, sim, claro, né? Porque lá no Iraque, né, a família se levanta cedo, toma café da manhã e a esposa pergunta: onde é que você vai hoje? O marido: hoje eu vou fazer um atentado terrorista. E ela diz: não esquece o carregador extra da AK-47, hein? É muito normal para eles, isso acontece cotidianamente, tá certo? Mas é que a Europa é civilizada, não é? Porque nós sabemos que o Holocausto judeu aconteceu na África. Não, aconteceu na Europa. Nós sabemos que Guernica é uma localidade da Ásia, não é? Bom, poderia ser, porque nós tivemos atrocidades talvez maiores do que em Guernica, atrocidades em Fallujah, cidade iraquiana. Mas quem fez essas atrocidades em Fallujah foram as Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas isso parece que não conta para esse jornalista, não conta para a cinegrafista que gosta de chutar imigrantes. Mas por que isso? Novamente, Rafaela Ozaki nos esclarece. Diz ela: segundo Chuliaraki e Zaborovsky, o jornalismo de fronteira é dotado de uma performatividade que regula a construção social dos imigrantes e refugiados, seja dando-lhes voz ou silenciando-os, humanizando-os ou difamando-os, ao mesmo tempo em que renegocia os limites de pertencimento à comunidade do nós. Em grande parte, quem ajuda nessa construção de quem faz parte do nós, quem são eles, os outros excluídos, é o jornalismo nessa leitura conceitual do dito jornalismo de fronteira. Vamos reforçar isso? Jornalismo de fronteira, o conceito enfatiza como a mídia não apenas informa, mas também delimita e reforça fronteiras entre nós e eles, influenciando a percepção pública sobre determinados eventos, populações e conflitos. Vamos ilustrar isto? Lembra da Deutsche Welle falando da crise do espaço Schengen em relação à crise migratória de 2015 e a ameaça terrorista transfronteiriça? Ameaça terrorista transfronteiriça. O terrorismo na França em 2015. Nós tivemos atentados terroristas na França, com assassinatos em massa, pessoas armadas com armas de grande poder de destruição, matando indiscriminadamente pessoas em cidades francesas, inclusive em Paris. E daí vejam o que a RTP nos trouxe, né? A RTP portuguesa nos trouxe. Descoberto passaporte sírio no cadáver de um dos atacantes em 14 de novembro de 2015. Quem eram então, a partir desta manchete, quem eram os atacantes, os terroristas? Estava já dado, né? Então, o terrorista é um sírio, né? É um cara que entrou desde a Guerra Civil da Síria, entrou misturado junto com os outros refugiados, não é? E olha só o que ele fez, matou todo mundo, tá certo? Onde já se levanta uma pergunta, né? Nós temos um terrorista que tem muita preocupação burocrática, porque ele sai para um atentado terrorista e ele faz questão de levar o passaporte dele com ele. Bastante peculiar isso, tá certo? Na verdade, o que a gente passa a entender com o passar do tempo, e diferentemente dessa primeira manchete patética, é que o suposto terrorista supostamente também queria ser colocado como um agente sírio, como um agente da Guerra Civil da Síria, quem sabe do Estado Islâmico. Mas será que ele era de verdade? Vejam o que aparece na manchete do Porto Canal, 3 dias depois, dia 17 de novembro. Passaporte sírio encontrado em Paris é, afinal, de soldado morto há meses, diz o jornal. O documento, que tem mesmo nome e os mesmos dados de uma fotografia diferente, mas uma fotografia diferente, foi descoberto no sábado, no Centro de Acolhimento de Precevo, e a pessoa que tinha foi detida para ser interrogada. É provável que os dois homens, o bombista, o terrorista e o identificado na Sérvia, tenham comprado separadamente passaportes sírios falsos na Turquia, afirma o jornal. Agora, notem bem, nós temos, portanto, um passaporte falso, como a própria imprensa noticiou 3 dias depois. Então, essa pessoa era egressa realmente da Síria? Não. Eventualmente, nós descobrimos que
Todos esses operadores do atentado eram nativos da própria França, eram de origem árabe, mas nascidos na própria França, não eram migrantes. Só que depois da primeira manchete, voltem à ideia de jornalismo fronteiriço, jornalismo de fronteira. Após a primeira manchete, nós temos o estrago feito, porque políticos passam a utilizar isto, e dentro do contexto de difusão de informação e fake news na atualidade, o estrago para as comunidades migrantes já está constituído. É assim que se cria uma imagem do outro como ameaçador, o outro como aquele que vai destruir as minhas identidades culturais, o outro que pode me destruir fisicamente porque ele é o imigrante, mas ele também é o terrorista malvado que vem do sul global para me destruir. Isto remete a alguns problemas graves que não estão explicitamente no texto de Rafael Ozaki, mas enquanto eu lia me geraram algumas reflexões. Quais reflexões? O aprofundamento da distinção entre nós e eles. Isso é fundamental e é essencial ao texto de Rafael Ozaki. E para nós entendermos essa dita crise migratória, ameaça terrorista transfronteiriça, nós só entendemos isso dentro de uma lógica construída e artificial de nós, europeus bonzinhos, contra eles que são malvadões do sul global, que destroem a nossa identidade cultural e nos ameaçam fisicamente na forma do terrorismo. Mas essa é uma construção com base na noção de inimigo. E inimigo remete a duas coisas: Homo sacer agambeniano e necropolítica de Mbembe. Homo sacer, um dispositivo do direito romano, aquele que é insacrificável, mas matável. Se você mata uma pessoa, você é um homicida. Se você mata um homo sacer, você não é um homicida, você não tem penalização pela morte de um homo sacer. O homo sacer é matável, é dispensável. E notem a sacada de Agamben ao retomar esse conceito romano. Normalmente o direito, o Estado, quando ele se amplia junto a populações, ele traz essas populações à segurança. O homo sacer está previsto do ponto de vista estatal? Sim, sim. E ele está mais seguro? Não, não está. Isso remete também à necropolítica de Mbembe. O Estado é soberano para inclusive designar quem pode viver e quem vai morrer. Quem vai morrer diretamente por uma ação direta do Estado ou quem é deixado em extrema vulnerabilidade e pode vir a morrer. Quem seriam exemplos do homo sacer agambeniano, da necropolítica do Mbembe na atualidade? Nós temos os judeus nos campos de concentração da Alemanha nazista, um excelente exemplo, tá? Mas nós não temos mais a Alemanha nazista na atualidade. Lembra que eu falei no início do vídeo? Os ecos permanecem, porque a partir da leitura de Mbembe nós identificamos a necropolítica, que não deixa de dialogar com a noção de homo sacer, por exemplo, no apartheid da África do Sul até os anos 1980, o apartheid de Israel contra os palestinos até a atualidade, e no caso dos fluxos migratórios em direção à Europa, nos campos de refugiados. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um campo de refugiado na França que já foi desativado. As condições de vida nesses campos eram as mais insalubres, as condições de alimentação precárias. Em uma França de invernos rigorosos, o frio nesses campos ceifava pessoas. Isso está dado em qual lugar? Voltando àquela ideia de civilizada Europa, está lá no sul da África? Não, está na França, o campo de refugiados. E por que se pode fazer isso? Porque se constrói uma noção de inimigo. Inimigo, como sendo o migrante que está destruindo a minha identidade cultural, inimigo que é o migrante que dentro do grupo pode esconder o terrorista malvado. É a noção de inimigo, inimigo difuso, inimigo que é indistinto, eu não posso percebê-lo. O que remete a um segundo e ainda mais aprofundado perigo da ditadura militar brasileira. Notem o que eu tirei do site memoriasdaditadura.org.br, Memórias da Ditadura. Diz ele, noção de inimigo interno, a ideologia dos inimigos internos que estariam infiltrados e misturados aos cidadãos do país,
Como potencialmente todos eram inimigos, a doutrina promovia um clima permanente de medo. Nesse sentido, as fronteiras não eram mais territoriais como no passado, eram ideológicas e fluidas. O fronte de batalha não era mais localizado na concretude das trincheiras, mas nos espaços em que o inimigo interno atuava. Então, quem era inimigo para a ditadura militar brasileira? A oposição, dita em geral comunista. Mas existe um uniforme da oposição comunista, existem locais territoriais, existe uma fisionomia típica do comunista? Não, qualquer um poderia ser. E daí qualquer um poderia ser objeto de prisão ilegal, de tortura, de morte e de desaparecimento de cadáver, como acontece no campo de batalha. Não existem danos colaterais, não existem fogos de artilharia que acertam as próprias tropas amigas, em um percentual é tolerável. Não existem efeitos colaterais de civis que acabam sendo mortos, em um determinado percentual, em determinados contextos é tolerável. Assim como a ideia de inimigo interno. Essa pessoa não era comunista. Ela foi presa, torturada e morta. Mas a ditadura militar diria: estamos lutando uma guerra contra o inimigo, que é agora inimigo interno. Nem o comunista deveria ser preso, torturado e morto, nem a oposição, e também não o cidadão comum. O que mostra que esse conceito simplesmente amplia a insegurança para todas as pessoas na sociedade. Quem era objeto potencial de prisão, tortura e morte na ditadura militar brasileira? A resposta é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E por um desdobramento simples. Uma pessoa de um grupo comunista que estava atuando na luta armada é presa e torturada para delatar colegas. Na tortura, ela acaba delatando colegas. Será que o torturador sabe que todos foram delatados? Não, ele continua torturando. E a pessoa que faz começa a delatar a mãe, o pai e o amigo que não tinham nada a ver com o grupo. Essas pessoas passam a ser presas e torturadas e assim sucessivamente. Dentro da lógica do inimigo interno. Voltando, a construção de um inimigo que a Europa hoje faz de uma maneira mais sistemática em relação ao imigrante. Dentro de um contexto de crescimento da extrema-direita, esse inimigo pode ser o outro europeu muito brevemente. Dentro da lógica de inimigo interno da ditadura militar, este inimigo, dentro de governos de extrema-direita autoritários, podem estar dados dentro da própria sociedade, aumentando crescentemente a insegurança do cidadão europeu, do cidadão em geral no mundo ocidental. Eram essas as reflexões que eu queria fazer com vocês hoje sobre o espaço Schengen e as rupturas, as fraturas que estão dadas nesse espaço Schengen na atualidade. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica acerca desse vídeo já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.